Olá, bom dia, que a paz do Senhor esteja na sua casa. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, onde que nós somos uma família para pertencer e não somente frequentar. Glória a Deus, aleluia. Que a paz esteja com você, que o Senhor abençoe a tua vida e a tua casa no dia de hoje. E quero também consagrar o mês de fevereiro na nossa vida. Senhor, Deus Pai, consagra, Senhor, esse mês de fevereiro. E que o Senhor venha trazer, Senhor, muita abundância, muitas bênçãos. Senhor, que o mês de fevereiro seja carregado de bênçãos na sua vida. Glória a Deus, na minha e na sua. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha na sua casa e traga muita paz. Muita paz. E deixe Jesus Cristo entrar na sua casa, que você vai ser outra casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o tema de hoje é: Deus quer te levar para águas tranquilas. Glória a Deus. Mas antes de eu ministrar essa palavra, eu quero deixar alguns recados sobre os cultos lá da igreja. Amém? A igreja IEJN Alphaville, que fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. Amém? Aliás, Alphaville, Barueri, São Paulo. Aleluia. E os próximos cultos que nós temos lá será o culto. Amanhã nós teremos os cultos às 15 horas, que será o culto sobrenatural. Amém? E às 20 horas, que será o culto noite de decretos. Amém? Então você não perde, porque é muito importante. Se você não consegue chegar até lá, assista pelo YouTube, no canal da igreja IEJN Alphaville. Amém? Mas é importante que você assista. Glória a Deus, que você esteja ali presente. Aleluia, mas é importante você ser presencial. Mas se você não conseguir, assista online mesmo. Aleluia, mas só não deixa de assistir. Glória a Deus. E também no domingo vai haverá o culto profético, né? Que o profeta Vinícius, ele tá ali fazendo uma campanha de 3 domingos sobre adversidades. As adversidades atrapalham o nosso propósito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, fica aqui a dica, vai lá na igreja e que você vai ser muito abençoado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, aqui vamos para a palavra, que é o Salmos 123. Esse salmo você conhece, né? Porque o Salmo 23 aqui, nessa palavra aqui, o Senhor diz muito sobre que o Senhor é meu pastor, né? E nada nos faltará. Então, é essa mensagem que eu quero passar para você. Que você tem que crer que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Mas não é assim, por exemplo, em prosperidade, em dinheiro, não. Não é isso aí que a gente tem que pensar. Amém? E aí eu vou ministrar aqui a palavra e você vai entender o que é mais do que só prosperidade de alimento, de dinheiro, nada disso. Amém? É muito além disso. Glória a Deus. Então vamos lá. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra aqui, abençoada e cheia de situações para a gente poder
ter as revelações que o Senhor dá para nós. Amém? E aqui nessa palavra, né, o Senhor revelou nessa passagem que Ele é o nosso pastor, assim como diz aqui, né? E que toma conta de nós, sabe? Presta atenção na palavra, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Por quê? Porque ele está falando aqui, o Davi, que o Senhor é o meu pastor, que nada vai faltar. O que não vai faltar? A proteção do Senhor. Porque nós temos que ver isso, porque enquanto nós tomamos conta das coisas do Senhor, das pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, como nossa família, nossos filhos, do trabalho, ou então da empresa, amém? O Senhor toma conta de nós, Ele nos dá cobertura, amém? Como está escrito lá no Salmo 91, no verso 4, que diz assim, ó, o Senhor nos cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ele é como um escudo para a gente. Ele está ali nas nossas costas, tomando conta de nós, mesmo quando nós estamos distraídos. Porque ele coloca a sua mão sobre nós. Amém? Então nós temos que pensar nisso, que ele é o nosso escudo protetor. Porque quando ele diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, não é só de alimento, de dinheiro, nada disso. É também da proteção dele. Amém? É da proteção dele, porque ele é o nosso protetor. Amém? Do mesmo jeito que nós tomamos conta das pessoas e das coisas que o Senhor dá para nós, que é dele, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele. Então, nós temos que tomar conta, ele toma conta de nós, ele dá a cobertura. Amém? E creia nisso que é verdade. Glória a Deus. Você pode estar se sentindo abandonada, mas não se deixe abandonada. Você pode estar abandonada pelas pessoas que você confiou, talvez, mas não creia em homens, creia no Senhor. Confia nele, porque é por isso, por esse escudo protetor que ele nos dá, essa cobertura que ele nos dá, que é por isso que no verso 2 de Salmos 23 diz assim, ó, diz que devemos descansar em águas tranquilas. E ele quer nos levar para esse ambiente. Mas nem sempre a gente deixa. Por quê? Porque a gente fica pegado nas coisas. Fica pegado em pessoas que ficam te destratando, pessoas que ficam te humilhando, pessoas ou até que ficam abusando de você, da sua bondade, da sua mansidão. Amém? Que fica abusando. Isso aí não é legal. Essas pessoas o Senhor tem que tirar da sua vida. Amém? Não deixa que isso aconteça. Porque essas coisas, até sentimentos, por exemplo, às vezes vai acontecer uma coisa lá atrás, muito tempo, você fica lembrando ainda. Não, gente, não pode. Nós temos que chegar ao nível de que as coisas que se passaram, se passaram. Perdoa, esquece, para de falar, pronto, já esqueceu, não vai voltar mais. Porque enquanto você ficar falando das coisas, das pessoas que fizeram algo para você, como essa questão do sentimento, porque às vezes o sentimento fica magoado, entende? Porque às vezes a gente é pessoa, a gente fica magoado, nosso coração fica triste, porque às vezes você ajuda as pessoas, mas as pessoas não são merecedoras da sua ajuda. Amém? Então, o que acontece? Ela pega e vai embora, ou então ela pisa em você, ou então ela te abusa, ou então, tipo, daquelas pessoas sanguessugas que fica te sugando, fazendo, enquanto você não acabar a sua energia, eles não param de te sugar. Ou então você faz, aí o dia que você não faz, você não consegue fazer, o que acontece? Eles ficam falando.
Ai, porque você podia ter feito isso, ai, porque você podia ter feito aquilo pra mim, entendeu? Então, deixa essas pessoas de lado, amém? Assim como diz a palavra, olha só, o Senhor, Ele quer nos levar para esse ambiente, porque Davi, ele ficava, o que ele diz aqui? Ele fala, em verdes pastagens me faz repousar. E o Senhor quer nos levar para isso aqui, quer repousar nele, não quer que ele fique desesperado, não quer que ele fique atormentado com essas pessoas que ficam atrapalhando a vida dele, entendeu? Que ficava atrapalhando a vida dele. Como os irmãos, por exemplo, dele, que foi rejeitado pelos irmãos, pelo pai. Então, é isso que eu digo. Se livra disso, se livra dos sentimentos, se livra das pessoas que ficam atormentando a sua vida. E eu gostaria muito que essa palavra fosse tocada em você, assim como foi tocada em mim, quando eu escutei. Amém? Então, não deixe que as pessoas venham te tratar de qualquer jeito, porque você tem que entender que você é filha, filha do Senhor. Amém? E o que acontece? Então, como eu escrevi aqui, ó, a gente não pode sair do foco do Senhor, porque o Senhor, o inimigo, ele traz pessoas para tirar sua energia, para tirar o seu foco do Senhor, do seu propósito, e não pode. Tem que ser como José do Egito. O que ele fez? Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi preso e ele não perdeu o foco. Ele continuou ali, no foco. E ele fez cada vez o seu melhor. Então, não liga. Perdoa, esquece, para de falar. Se alguma coisa fizeram para você, para de falar e esquece. Amém? A única coisa que você tem que lembrar aqui, você tem que ter o foco em Deus, o foco no Senhor, o foco na sua palavra, e é isso que importa. Amém? Então, Davi, ele confiava muito no Senhor. Por isso que ele, no verso 4, ele diz assim, ó, mesmo que ele ande pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal algum. E por quê? Porque ele confiava no Senhor. Ele entendia que o Senhor ia levar ele para as verdes pastagens, para as águas tranquilas. Amém? E é por isso, e aqui eu falo para você, você tem que confiar no Senhor, na proteção dele. E ele vai proteger você enquanto você toma conta das coisas que ele te fornece. Amém? Que ele te dá, que ele coloca nas tuas mãos. Glória a Deus. Porque ele acreditava que mesmo que ele estivesse em qualquer lugar, o Senhor estaria com ele. Amém? Se ele estivesse lá nas águas tranquilas, em verdes pastagens, o Senhor estava com ele, mas quando ele está também lá no vale da sombra e da morte, também o Senhor está com ele. E ainda ele vai proteger com o seu cajado. Amém? Glória a Deus, como eu já disse lá no Salmo 91, que ele é o nosso escudo. Glória a Deus, aleluia. E é o que nós devemos fazer, deixar o Senhor guiar as nossas vidas. E tirar quem tiver que tirar, deixa ele levar embora. Amém? Deixa ele mexer na sua vida, fazer um rebuliço na sua vida, para que a sua vida seja transformada. Tire pessoas que ficam te sugando, tira pessoas que você não precisa mais. É igual aquela passagem de Abraão, que o Senhor disse, deixa a sua parentela, a sua casa e a sua parentela e vá para onde que eu vou. Ele também confiou no Senhor. Amém? Então nós devemos deixar nossos pais, não deixar ele abandonar eles, mas eu digo assim, não morar na casa dos pais quem mora, né? E a gente poder sair disso. Amém? Porque assim, eu também me coloco nisso, porque eu também tenho que sair daqui do terreno do meu pai. Amém? Embora a casa foi eu que fiz, mas o terreno é do meu pai. Então eu também tenho que sair. Não abandonar meus pais de forma alguma. Abandonar de jeito maneira. Mas eu viver a minha vida e eles viver a deles. Cada um no seu canto. Só que eu continuo cuidando deles. Não deixo eles de lado.
Porque muita gente entende que ir embora de casa significa abandonar os pais. Não, isso é... Ixi, nós temos que honrar os nossos pais cuidando deles, na velhice deles. Nós não podemos abandoná-los. Porque eles nunca nos abandonou. E nós temos que lembrar que os nossos pais, eles fez de tudo para nós. Pode ser que eles não deram uma educação correta, como na Bíblia e tal. Mas nós temos que lembrar que eles deixou nós vivermos, porque se ele foi lá e não abortou a gente, então eles deixaram a gente viver. Então, se eles deixaram a gente viver, então nós temos que cuidar deles. E eles fizeram o melhor deles. E nós temos que fazer o melhor para eles. Amém? Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que dar honras ao Senhor e Ele vai nos honrar também. Glória a Deus. Então, portanto, eu deixo esta palavra para você meditar e entender que às vezes o que está te pesando, que são as pessoas, coisas, sentimentos que devem ser esquecidos para que possa chegar a pastos verdejantes e a águas tranquilas como o Senhor quer. Como o Senhor quer te levar e te direcionar. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer aqui uma oração de consagrando novamente o mês de fevereiro para que seja abençoado e também para que você venha entender essa palavra. Amém? Senhor Deus Pai misericordioso, que o mês de fevereiro, eu peço, Senhor, que o mês de fevereiro seja, que o Senhor consagre esse mês de fevereiro no meu mês, no mês da pessoa que está assistindo, das pessoas que vão assistir mais tarde. Glória a Deus, aleluia, que esse mês de fevereiro seja consagrado, seja abençoado, que haja muitas boas notícias, que venha com muitas boas notícias, Senhor, muitas boas notícias, que seja um mês favorável a todos aqueles que esperam pelo Senhor. E também oro, Senhor, pelas pessoas, que elas venham a entender que elas têm que deixar embora as coisas, ela tem que deixar de lado os sentimentos ruins, os sentimentos que já estão mortos há muito tempo, mas toda hora fica lembrando. Ou então pessoas abusivas que ficam fazendo coisas erradas ao nosso respeito. Que o Senhor tire todas essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Também oro, Senhor, pelos doentes psicologicamente, emocionalmente, que o Senhor venha tirar, curar definitivamente, Senhor, os sentimentos dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, que eles venham trazer a paz que excede todo entendimento, que é o Senhor Jesus na vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Também oro, meu Pai, para que o Senhor venha tirar os vícios. Oh, meu Deus, que venha tirar os vícios dessas pessoas que querem se libertar de vícios e não conseguem. Irmão, tira esse vício da sua vida, pede ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso conselheiro, o nosso mestre, que ajuda a gente a fazer muita coisa, a entender os planos do Senhor, que ele venha a libertar a sua vida, que ele venha te ajudar a se libertar. Amém? Glória a Deus, que as glórias do Senhor venham se instalar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor, que você receba muita unção do Senhor Jesus, para que você leve uma vida mais tranquila e que você consiga sair desse vício. Aleluia, glórias a Deus. E eu peço, Senhor Pai, que o dia de hoje seja muito maravilhoso, embora o tempo não está bom, está de chuva, mas não importa, o dia será maravilhoso porque estamos com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor é a nossa luz. Mesmo que o céu esteja cinza, o Senhor ilumina. Glória a Deus, amém e amém. Que o Senhor seja abençoado, que a paz do Senhor venha com toda a sua manifestação e que o Senhor traga na sua vida muita luz. Amém? E fica aqui a minha dica, segue o meu perfil do Facebook, me segue no canal do Instagram, no perfil do Instagram e no canal do YouTube. Amém? Glória a Deus. Aonde você vê meu vídeo,
você me segue lá e nós vamos caminhando junto com Jesus. Glória a Deus. E também, se você puder curtir para as redes sociais, entender que cada vez mais nós precisamos levar a palavra ao Senhor. Amém? Levar a palavra do Senhor às pessoas, porque elas precisam muito da palavra do Senhor. Hoje nós estamos num mundo que o que todo mundo diz é a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Amém? Então, é o que nós temos que fazer, levar a verdade, e a verdade é Jesus. Glória a Deus. E se você puder compartilhar também, que é muito bom, porque talvez aquela pessoa que esteja precisando dessa mensagem e está lá triste, agoniada, e você levando essa mensagem para uma pessoa que esteja precisando, ela vai se alegrar e ela vai entender a palavra do Senhor. Amém? E que a paz esteja com você, que Deus abençoe e que todo o seu momento de vida no dia de hoje seja abençoado. Aleluia! Glórias a Deus. Márcia, me perdoe, que a paz esteja com você. Seja bem-vinda ao perfil. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. E que a paz esteja com você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.